Olá, meus irmãos. Que alegria estarmos juntos neste dia para partilhar o amor de Deus por meio da palavra. Como é bom te encontrar neste momento, saber que aí do outro lado você separou um tempo para se colocar diante da palavra, diante de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, se colocar verdadeiramente ao dispor daquele que te criou, te enviou e deseja fazer por meio de você lindas obras. Não só por meio de você, mas em você também. Então vamos pegar a nossa Bíblia. Hoje nós vamos partilhar o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos do 1 ao 9. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim nos diz o Senhor. Depois disso, designou o Senhor ainda 72 outros discípulos e mandou-os 2 a 2 adiante de si, por todas as cidades e lugares para onde ele tinha de ir. Disse-lhes: Grande é a messe, mas poucos são os operários. Rogai ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Ide, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa, nem mochila, nem calçado, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em toda casa em que entrardes, dizei primeiro: paz a esta casa. Se ali houver algum homem pacífico, repousará sobre ele a vossa paz. Mas, se não houver, ela tornará para vós. Permanecei na mesma casa, comei e bebei do que eles tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei o que se vos servir. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: o reino de Deus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o evangelho de hoje nada mais é do que um manual de como ser um verdadeiro, autêntico discípulo de Jesus. Olha como Deus é maravilhoso. Ele não só nos convida, quer ter a nossa presença ao lado dele, escolhe precisar de nós. Ele não só faz isso, como também ele nos orienta. Como devemos nos portar para sermos discípulos daquele que é o homem dos homens, o rei dos reis. Como ser um discípulo? Aqui a gente tem exemplos, inúmeros exemplos dentro de cada frase. E aí eu quero destacar alguns com vocês para que a gente possa refletir sobre como nós temos agido hoje na nossa missão, porque nós vivemos para honrar e glorificar a Deus, única e exclusivamente. A parte de trabalhar, seguir a nossa vocação, seja ela, né, qualquer caminho que seja aquele que Jesus escolheu para nós, viver os nossos relacionamentos de amizade, família, relacionamento amoroso, se for o caso, estudos, tudo que a gente faz no dia a dia, a limpeza da casa, tudo isso é para honrar e glorificar a Deus. Pode ter certeza, cada pequeno gesto, Camila, até lavar a louça, até lavar a louça. Todos os pequenos gestos, em tudo nós podemos oferecer, porque se nós fazemos tudo com dedicação, com a dignidade e a honradez de filhos de Deus, tudo aquilo converte para o reino dos céus. Tudo aquilo se torna mais paz, mais luz para este mundo que precisa tanto. Então, que nós possamos hoje refletir à luz do Evangelho como está a nossa vida de discípulos. Estamos sendo discípulos como o Senhor nos orientou, ou como a gente acha que deve ser, como a gente ouviu dizer? Aqui está a verdade, meus irmãos. Aqui está a sabedoria infinita de Cristo. Então, que nós possamos seguir a palavra, e nesse caso ela é muito clara. Olha que interessante. Primeiro que as pessoas não são enviadas sozinhas. O Senhor, além de mandar 72 outros discípulos, que aí tem a simbologia dos 70 que representa o mundo todo, então é uma mensagem universal, uma mensagem não só para aquelas pessoas daquele momentinho, mas para mim e para você hoje, e para todas as gerações que existirão ainda. Mas além de mandar 72 discípulos, ele manda sempre 2 a 2. Ele deseja que nós não façamos a obra, nós não anunciemos o evangelho sozinhos. É claro que a gente deve anunciar sozinhos também, mas a obra do Senhor ela é feita em conjunto, nós precisamos estar em comunidade, porque assim
o Espírito Santo flui de maneira mais forte, mais firme, não é mesmo? Sempre que houver duas pessoas se reunirem em nome de Deus, ali Ele estará. Então, meus irmãos, que a gente possa saber andar em comunidade, que nós não sejamos egoístas, não tenhamos a pretensão de resolver tudo sozinho, não, eu faço isso aqui tudo sozinho, eu faço melhor do que todo mundo. Não sejamos assim, que a gente saiba que Deus deseja que a gente aprenda a colaborar, a compreender o outro nas suas dificuldades, nas suas fraquezas, porque nós também temos, a sermos compreendidos, amar e ser amado. Então, que a gente possa partilhar a nossa vida com as pessoas certas, as pessoas escolhidas por Deus, mas que a gente saiba que o caminho, ele não é só, ele é junto, é sempre com quem e não sozinho. E então ele envia as pessoas, essas pessoas vão de dupla em dupla, ele diz ali, ele já anuncia que a coisa não vai ser assim moleza, porque a messe é grande e os operários são poucos, e que também os discípulos dele vão como cordeiros entre lobos. Não é assim que nós vivemos hoje, meus irmãos. Muitas vezes o mundo é cheio de lobos, cheio de pessoas que são contrárias a tudo que a gente acredita, são pessoas, às vezes, com o coração endurecido, ainda não conheceram a graça do Senhor. E nós temos que, mesmo no meio dessas pessoas, levar o amor e a luz de Cristo. Então, o Senhor já anunciou isso para todos nós. Ele não nos ilude, nunca. Jesus é verdade. Então, ele avisa, olha, a messe é grande, vocês vão para o meio de lobos, mas vocês vão como cordeiros. E eu estou instruindo vocês como vocês devem agir. E aqui vem, sejam simples. Eu resumo tudo isso que ele fala de permanecer na mesma casa, comer e beber o que eles tiverem, comer o que você servir, não dificultem as coisas, sejam pessoas simples. Nós temos uma criação e desde sempre uma mania que vai piorando ao longo das gerações de complicar as coisas. Mas Jesus é simples. E se nós caminharmos com Ele, pedirmos a orientação dEle, nós seremos cada vez mais simples nos nossos hábitos diários, na nossa maneira de servir. O amor ao próximo, ele é simples, meus irmãos. Gestos simples é tudo que Deus pede de nós, né? Os nossos dons, às vezes a gente complica demais. Não, eu não vou fazer tal coisa porque eu acredito que a pessoa tem que falar bem para poder falar do evangelho. Não é assim, né? Tudo que vem do coração com simplicidade flui com a paz do Espírito Santo, meus irmãos. Nem sempre, claro que cada um tem uma aptidão, mas nem sempre a gente precisa se reduzir, se fechar, não partir para o serviço porque a gente acha que tem que ser mais complicado, mais refinado, as condições têm que estar perfeitas. Não, seja simples. Comece a servir hoje, comece a servir na louça lavada, no ombro ao seu esposo, à sua esposa, ao seu amigo, no carinho com o filho, no cuidado com o ferimento de alguém que se machucou, no cuidado emocional, ligar para uma pessoa, dizer o quanto ela é importante. Cada uma dessas atitudes, na simplicidade, revelam o que Deus quis aqui dizer pra gente. Sejam simples, sirvam e mais, anunciai sempre que o reino de Deus está próximo. E muita atenção, não tenham medo. Não tenham medo de sair por aí fazendo bem e não receber esse bem de volta. Nossa, Camila, mas eu sou uma pessoa tão boa, uma pessoa tão dedicada, amorosa, e eu só recebo pessoas agressivas, pessoas que estão com o coração endurecido e que me maltratam. Poxa, isso não é justo. Meus irmãos, a justiça que nos interessa é a justiça divina. Então, Jesus deixou muito claro pra gente, sempre que você entrar numa casa, e aí eu vou transpor isso aqui, sempre que você entrar na vida de alguém, sempre que você se reportar a uma pessoa, a uma casa, a uma empresa, onde você estiver, deseje genuinamente a paz àquele lugar. Se ali houver um homem pacífico, pessoas de paz, de amor também, a paz que você desejou repousará sobre essas pessoas. E se não, se ali você receber uma repulsa, um cenário de inveja, um cenário de pecado, se não houver
paz, se aquelas pessoas não forem pacíficas, estiverem em guerra muitas vezes com elas mesmas, a paz tornará para vós. Jesus nos garantiu. Então não tenha medo. O que a gente espera e o que a gente busca é o reino dos céus e a justiça de Deus. Então não tenha medo de sair por aí com esforço ativo de ser um discípulo, de todos os dias levar o amor do Senhor, quando cair se levantar e ser mais forte da próxima vez, porque quando a gente leva o amor torna para nós. Isso não é porque o irmão vai fazer por nós o que fizemos por ele, não é isso que a gente busca. Deus é que nos diz, por meio da palavra, que a paz que nós desejamos repousará sobre o outro se o outro for pacífico, ou tornará a nós se o outro não for pacífico. Não tenham medo de serem discípulos, porque o Senhor nos chamou e, mais do que isso, Ele nos ensinou como agir. E não tem nada complicado. É simples, é na simplicidade do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amém? Então, estivemos e vamos permanecer sempre em comunhão no nosso coração, reunidos em nome do Pai, Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com todos vocês e até a próxima.